Bom dia pessoal, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente falando com vocês, trazendo um pouco de novidade, um pouco de atualização, né? Sempre importante para dentro da nossa estrutura. A gente vem trabalhando bastante para justamente escutando nossos clientes, escutando nossos parceiros para poder trazer novidades aqui para os nossos usuários da plataforma Plick, tá bem? Bom, primeiro dar as boas-vindas. Esse é um projeto, o Plick Labs é um projeto que foi construído internamente para que a gente possa ter uma trilha, né, uma sequência de informações, de novidades, de trocas aqui mesmo, para facilitar a vida do nosso usuário. Então, o objetivo aqui é justamente a gente desmistificar muitos pontos, não só da plataforma, após e com o processo junto com o nosso onboarding, com nossos treinamentos, com os nossos suporte, mas para acrescentar cada vez mais novidades e trocas com vocês. Tá bem? Bom, esse projeto foi criado internamente, né? Toda a nossa estrutura de marketing, de relacionamento com o cliente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito essas nossas duas pontas, né? A nossa gestora de marketing, que é a Júlia, que está conosco aqui, que está fazendo todo esse trabalho, né? E também junto com a gente, entendendo e fazendo essa conexão com o cliente, esse relacionamento com o cliente, o Bruno. Isso nos dá uma capacidade de entender a fundo como que tá a nossa entrega e tudo mais. Então, isso é importante trazer aqui esses agradecimentos. Além disso, nosso time de tecnologia, que trabalha incansavelmente para poder trazer soluções, trazer funcionalidades, junto com escutando, né, e entendendo o que é a necessidade do nosso público. E junto a isso, tão importante quanto os demais, o nosso time de operação. Tá? Então, aproveito muito disso, porque nada disso é feito somente a partir da minha divulgação aqui, né, do que eu estou divulgando, mas sim tem todo um time por trás que trabalha de forma árdua e é tão bonito de ver assim o quanto o empenho está acontecendo, tá bem? Então, gostaria de usar esse tempo também para fazer esse agradecimento, tá certo? Pessoal, vamos lá. Esse projeto é para justamente a gente desmistificar. E a gente trouxe aqui o primeiro conteúdo, que é sobre a parametrização. Tá? A parametrização é justamente, de Depara, é justamente um dos pontos cruciais dentro da automação, e isso faz com que a gente, tendo um conhecimento maior, faz com que a performance dentro da contabilidade aumente, tá certo? Então, hoje, basicamente, o foco vai ser parametrização e, obviamente, a gente vai trazer novidades aqui dentro do processo, certo? Bom, aproveito também, nesse momento, para convidar a todos a seguir as nossas redes sociais, né? Principalmente o nosso Instagram, @PlickSoluções, a gente colocou aqui na nossa tela, para justamente nos apoiar. A gente está trabalhando fortemente para trazer conteúdos, informações. Então, muito importante esse apoio de vocês, assim como aqui no YouTube também, se inscrever no nosso canal para que a gente possa, assim que a gente compartilhar também informações, enfim, conteúdos, você que está inscrito vai receber em primeira mão, tá certo? Então, muito importante este apoio, tá bem? Bom, seguindo nessa linha, a gente vai fazer a trilha aqui de parametrização, vou dar detalhes, né, ou seja, passo a passo dentro desse processo. Vou compartilhar minha tela, vou fazer em tempo real mesmo, para que justamente os usuários, vocês possam visualizar essas novidades. Depois vocês vão receber esse material também. Então, é muito importante essa nossa troca. Então, para complementar isso, e tão importante quanto, são os comentários, são as perguntas, os questionamentos. Tá? As dúvidas, é importante porque no final a gente vai parar um tempo ali, vai separar um tempinho para discutir sobre isso. Tá? Então, tragam as dúvidas, tragam os comentários ali para que a gente possa selecionar aqui, trazer as dúvidas que estão colocando, e a gente, o nosso time interno aqui vai poder organizar para a gente poder responder. Tá certo? Show de bola. Vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa iniciar já na prática dentro do processo.
Antes de iniciar aqui, deixa eu pedir nos comentários, estão visualizando minha tela? Tudo certo? Quem tá visualizando, dá um ok ali nos comentários, dá um alô nos comentários, só para eu ter essa noção aí de que do outro lado tá acontecendo. Vou aguardar que vocês... Recebi um aqui que está tudo ok. Tudo ok, tudo certo. Perfeito. Vamos lá. Então, já tive o retorno aqui, dando início a esse processo, retomando a estrutura, né? Ó, a Alessandra também já deu ok aqui. Retomando a estrutura, Plink Labs. Tá? Todas as quintas-feiras, a partir dessa quinta-feira, hoje inicia esse projeto, todas as quintas-feiras nós traremos aqui novidades, traremos informações da plataforma, traremos novidades do mercado contábil também. Então, importantíssimo que vocês acompanhem isso, né? Porque, obviamente, isso vai estar relacionado ao dia a dia, ao processo, né? Ao processamento contábil, então, dentro dessa estrutura. E, além desse processo, acho que cabe muito trazer aqui que nós estamos trabalhando em duas pontas dentro da nossa estrutura, tá? É a automação contábil a partir da plataforma, e nós temos agora já um projeto que a gente iniciou no segundo semestre de 2025, que é o BPO de processamento contábil, tá certo? Explicando de uma forma bem breve as duas pontas, tá? A automação contábil é o que o usuário tem, né? O acesso à plataforma, o acesso à ferramenta, o acesso à automação dentro da plataforma, né? Toda essa trilha de suporte, de relacionamento, da funcionalidade em si para agregar valor dentro da tua operação contábil, da sua operação contábil, a gente entrega a partir da plataforma, certo? Agora nós temos um segundo produto, que é o BPO de processamento contábil, né, de automação contábil, ou seja, onde na plataforma o usuário tem autonomia de fazer a automação, o BPO a gente assume toda essa parte. Para quê? Nós estamos, pessoal, num ano crucial para a contabilidade, tá? É um ano disruptivo, apesar da gente saber que vem numa evolução aí dentro do processo, mas esse é o ano de dois pontos que eu gostaria de trazer. Primeiro, é um ano de muita oportunidade e um ano de muita distração, né? Por que esses dois pontos? Muita oportunidade porque reforma tributária, envolvimento das empresas de forma mais organizadas para atender também a reforma tributária, né? Uma reestruturação do processo de entrega de informações perante ao fisco, certo? E atrelado às distrações, nós temos aí semana que vem Carnaval, temos Copa do Mundo, temos eleições, então tem muito envolvimento, muito evento também que vai fazer movimentos aí para parar, né, certos mercados. Então, a mensagem que eu dou aqui, que eu trago, é que é importante a gente ter isso como oportunidade. Tá? Agora vem imposto de renda, depois vem SF, ECD, depois tem outras declarações, enfim, sempre há uma desculpa para a gente postergar esse processo. E muitas contabilidades estão em atraso. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande de processamento. Pensando nisso, nós criamos o BPO de processamento contábil, né? O BPO de automação contábil, melhor dizendo, certo? É um BPO que nós importamos, nós colocamos todas as informações, automatizamos todas as informações sem que a contabilidade mexa em nada, parametrize nada, faça nada. Então, nós fazemos do início ao fim. De novo, temos duas frentes, a plataforma e o BPO de automação contábil, certo? Então, trazendo essa primeira novidade aqui, vou falar sobre a parametrização e depois, no final, retomo sobre outras novidades na plataforma, tá certo? Então, esse é um dos pontos que eu queria também mencionar aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, então. Deixa eu ver nos comentários se aparece algum ponto. Perfeito, contabilidade e assessoria. O Thiago está ali conosco também, a Alessandra, a Regina também já deu um ok aqui, o Everton Luiz já trouxe para nós, né? Bom dia Everton, bom dia Alessandra, bom dia Thiago. Seguindo, dando início aqui ao nosso processo ao nosso webinar, né, dentro da estrutura de entrega a partir da parametrização. O que é muito importante a gente trazer, tá?
pessoal, o processo de parametrização parte do princípio que a gente tem que ler arquivos, certo? A gente precisa ler esses arquivos. E a partir desses arquivos, esses dados que a gente vai ler, a gente vai trabalhar nesses dados para fazer essa automação. Então, é muito importante que o profissional da contabilidade construa, se ele não tem, ele tem que construir esse entendimento lógico de automação. Tá? Isso é muito importante. Não tem que ser especialista, algo absurdo, não. É basicamente entender sobre como que se comportam os dados. Ou seja, eu tenho uma estrutura de extrato, uma planilha financeira. Então, são aqueles dados que nós vamos olhar para trazer, transportar isso, né, fazer a automação contábil. A parametrização ela é muito importante. Por quê? Porque a partir desses dados é que a gente vai fazer essa conexão. Então, muitas vezes o pessoal traz algumas questões, mudaram a parametrização, mudou o processo, aumentou a quantidade de cadastro de contas e tal dentro da estrutura. Já tivemos algum retorno disso e a gente faz uma avaliação para mostrar para os usuários que quando há uma mudança, né, quando há uma alteração ali dentro do processo do arquivo, né, do cliente, o arquivo gerado pelo banco, o arquivo gerado pelos comprovantes, o arquivo gerado por planilhas financeiras, por exemplo, quando há uma mudança, tem impacto diretamente na parametrização. Então, a gente já recebeu muitos comentários de usuários, mudou todo o processo da plataforma. Não é que mudou. É que não é a plataforma que mudou, mas são os dados que a gente está recebendo dos arquivos. Então, isso a gente tem que cuidar muito. Nós fizemos, né, obviamente, todas as análises quando o usuário traz para a gente, para mostrar para ele que justamente mudou algum detalhe no arquivo, mudou alguma informação, tá certo? Então, eu vou seguir na trilha aqui de mostrar na plataforma mesmo. Então, eu vou fazer fazendo um acesso à plataforma e focar aqui na automação, né, ou seja, onde 90% das ações aí dos escritórios acontece. Vou acessar aqui a empresa para que a gente tenha já essas informações, né? Então, isso é muito importante para dentro do processo. Eu tenho uma trilha aqui de informações, de detalhes, e eu estou seguindo ela para que a gente possa ter esse entendimento de forma organizada aqui dentro da estrutura. Eu até vou aumentar um pouco a tela para facilitar a visualização de todos aqui. Essa trilha eu vou manter ela porque diz respeito ao vínculo de plano de contas, as regras de configurações e tudo mais, tá? Então, seguindo essa trilha, que é muito importante, esse processo de parametrização, o primeiro passo que eu trago aqui para vocês, de certa forma até de novidade na plataforma, tá? Aqui em cima, dentro dessa estrutura de adicionar um novo card, o cadastro de contas, né, sem estar dentro do card, as configurações, certo? Nas configurações, agora constam dentro dela os cadastros extras, ou seja, o balancete e o plano de contas, tá? Onde antes havia um botão somente para o balancete e plano de contas, agora está dentro de configurações gerais. Tá? Além disso, subimos na plataforma uma funcionalidade nova que é o compartilhamento dos cadastros de contas. Tá? Então, agora, dentro da plataforma, vocês vão poder fazer esse compartilhamento. Por exemplo, tem empresas que têm matriz e filiais. Tá? Existe a matriz e as filiais. Só que o envolvimento dessas informações, elas vão seguir o mesmo caminho, certo? Ou seja, o cadastro de contas ele é unificado. Isso foi uma solicitação muito pertinente aqui de usuários que a gente pensou na estrutura da plataforma para compartilhar os dados de matriz para filiais. Tá? Então, isso é justamente para a gente trazer uma praticidade dentro dessas empresas que compartilham as mesmas informações. Obviamente que a gente tem que cuidar isso, né, pessoal? Porque, por exemplo, eu tenho lá uma estrutura do Banco do Brasil e não tenho o número da conta corrente, e se eu uso contas correntes diferentes, né, a gente tem que fazer algumas configurações que eu vou mostrar como que a gente pode fazer na sequência, tá? Mas a gente tem que cuidar muito esse detalhe. Mas é possível, sim, compartilhar os cadastros de contas. Então, só fazer um novo compartilhamento, né? Selecionar qual é o cadastro de contas dessa empresa. Eu quero compartilhar o extrato, a planilha financeira ou o cartão de crédito. Então, eu quero compartilhar o cadastro de extratos, escolher qual é a empresa que eu quero compartilhar, né? E aí, selecionando a empresa, eu posso criar o compartilhamento, tá certo?
Então, criando compartilhamento, essas empresas elas utilizam a mesma estrutura. Você pode ativar, desativar, você pode adicionar outros tipos de cadastros também, tá certo? Então, se você tem a necessidade de trazer isso, traz isso para a gente, né? Tem essa funcionalidade na plataforma, ou traz isso para a gente que o nosso suporte vai conseguir ajudar vocês dentro do processo, tá certo? Aqui a gente vai conseguir enxergar tanto o que a gente está compartilhando, ou seja, a matriz está compartilhando para as filiais, ou as filiais estão recebendo da matriz, tá certo? Para a gente ter um monitoramento também se está dentro dessa estrutura. Então, é uma funcionalidade muito legal para que justamente a gente facilite esse processo, tá bem? Bom, seguindo nessa lógica, tá? Toda empresa que é criada na plataforma, e a gente cria os cards para fazer essa estrutura, o que acontece? Tá? Nós temos que trazer para dentro da estrutura o plano de contas e o balancete. Por quê? Porque quando houver a solicitação de parametrização, a plataforma ela precisa ter essas informações de forma organizada na plataforma, certo? Então, configurações, balancete, plano de contas, e também existe um outro cenário que é o seguinte, aqui, tá? Nas configurações no processamento do card, tá? Vocês podem subir o plano de contas. Um detalhe que é muito importante, tá, pessoal? Que a gente vem recebendo no suporte e tudo mais. E essa funcionalidade aqui de plano de contas, tá? É uma funcionalidade nova, tá? Ela hoje, dia 12/2, ela está habilitada somente para o sistema domínio, mas nos próximos dias a gente vai começar a disponibilizar para os demais sistemas, tá? Então, nos demais sistemas, vocês vão encontrar uma informação aqui, olha, não está disponível subir o plano de contas aqui dentro do card. Então, dos demais sistemas, vocês podem vir aqui em configurações, aqui em cima, certo? E subir o balancete e o plano de contas, tá? Para o sistema domínio hoje, tá? Você pode subir diretamente um arquivo TXT aqui no processamento. Uma vez que você subiu o plano de contas aqui no processamento, ele vai ficar salvo para todos os cards, tá certo? Então, por exemplo, entrei nesse outro card, ele também está salvo o plano de contas, certo? Entrei nesse outro card, ele também vai salvar o plano de contas aqui dentro dessa estrutura, certo? Eu vou explicar a aplicação do plano de contas dentro do card para vocês entenderem. De novo, tá? Para reforçar, o sistema domínio já está habilitado, os demais sistemas a gente está subindo. Então, na próxima semana, a gente já vai começar a subir novos sistemas, vai ser rápido dentro desse processo. A gente só está monitorando para trazer informação de uma forma bem organizada, certo? Bom, seguindo na lógica aqui de estrutura, né? Regras de configurações, o primeiro passo que eu trago aqui, dentro de um processamento de dados, a gente está falando de parametrização. Então, eu vou trazer aqui dentro da estrutura, basicamente, essa etapa 4, que é todos os itens, todas as funcionalidades, toda a estrutura que a gente tem que se atentar e tem que entender para fazer uma parametrização mais adequada, uma parametrização mais real, né? E com qualidade para gerar isso na automação. Bom, muitos já estão habituados com essa estrutura aqui, né? Ou seja, débito e crédito, ou seja, quando vem informação, ela separa isso dentro da estrutura. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a padronização dos dados é muito importante. Por quê? Porque a gente pega um arquivo Excel, uma planilha, a gente integra de algum sistema, a gente traz a informação de um extrato em PDF, por exemplo. Qualquer dado que a gente traz para dentro da plataforma, ele pode vir com alguma sujeira, né? Que a gente entende que é uma sujeira, né? Ou seja, vem um código adicional, vem a data da operação, que já tem a data, né? Mas dentro do histórico vem mais a data, o dia que foi feita aquela transação, vem o CNPJ, o CPF, não que seja uma sujeira, mas às vezes não precisa trazer isso, porque já tem lá a descrição do nome, da razão social, do nome do fornecedor, do cliente, né? Então, dentro desse processo, a gente tem um recurso chamado manter números, tá? O que esse manter números faz dentro desse processo? Ele padroniza as informações. Pode ver que, se a gente pegar esse extrato aqui do Banco do Brasil, ele traz os códigos, o código da operação do banco, o código do lote, né, 870, e mais esse código aqui, certo? Ou seja,
essas informações são números, né, que estão dentro do extrato e que a nossa inteligência artificial transcreveu para dentro da estrutura, né? A nossa automação transcreveu. Então, esse manter números, ele vai fazer com que o número continue ou a gente retire, ou seja, ele fica padronizado dentro da estrutura. Uma vez que deixou desabilitado, ele fica desabilitado para sempre. Se você habilitar novamente, ele vai habilitar. Ponto muito importante. Ele tem um reflexo muito forte na parametrização. Então, uma vez que eu cadastrei transferência enviado Gustavo Lima Soares, cadastrei esse item aqui, o manter números, se eu alterar, certo? Ele vai alterar. Então, ele tem números e ele vai trazer como contas a cadastrar novamente. Tá? Então, essa função aqui, a gente sempre orienta aqui. Define uma vez e não precisa ficar mexendo nela, a não ser que estruturalmente necessite, tenha muitas informações que a gente precisa para fazer esse processo ficar mais padronizado, certo? Então, isso é muito importante para vocês entenderem como que funciona essa funcionalidade dentro do processo, tá bem? Bom, além disso, dentro das informações, a gente tem os filtros aqui, né? Então, a gente pode filtrar dentro do processo, então, dentro da estrutura. Além dos filtros, que é questões básicas aqui dentro do processo, todo cadastro que é feito aqui dentro da estrutura, né? Ele pode ser consultado em qualquer etapa do nosso processamento. Então, basta clicar em ações, certo? Revisar cadastro de contas, que vai aparecer o que já está cadastrado para as contas desse card. Então, aqui a gente tem tarifa e tem esse Pablo Silva de Lima, tá? Então, essas informações já estão salvas aqui e vocês podem alterar a qualquer momento de etapa do card. Por quê? Identificou que cadastrou errado a transferência enviada. Se vai subir aqui, vai salvar, pode vir aqui, pesquisar ele que vai estar nesse processo de cadastro de contas. É para revisar mesmo. Às vezes acontece de cadastrou uma conta errada, subiu lá, então pode revisar novamente. Pode fazer filtro também, faz o filtro do D, ou seja, da descrição, e pode fazer o filtro também do para, ou seja, de uma conta contábil. Ou então de não importar, tá bem? Então, essas ações aqui, elas são importantes para dentro do processo. Seguindo essa linha, tá? Nós temos também a função de não importar. Para que serve o não importar, pessoal? Serve para não gerar essa informação no arquivo final. Então, por exemplo, eu tenho uma informação aqui que eu já importo a folha, eu importo da folha lá as baixas e tal, tudo mais. Então, todos os pagamentos, salários, pagamentos de folha e tal, tudo mais, eu não quero importar. Basta clicar em não importar, salvar isso e ele fica, ele retira essa transação da estrutura, tá certo? Então, não importar tem essa função dentro do processo. Então, seguindo adiante, já falei aqui sobre os filtros, sobre débito e crédito, né, sobre o revisar cadastro de contas também. E seguindo nessa lógica, temos aqui um novo processo aqui da estrutura, é o seguinte, tá? Em função de muitos pedidos dentro dos nossos usuários, o pessoal gostaria de entender, e esse foi uma das questões, né, entender a visualização, eles querem ver, né, ter a visualização de quais transações tem em cada um desses itens. Então, vocês podem perceber que agora tem a quantidade, quando tem mais de uma transação a partir desse item, aparece a quantidade de lançamentos que terão para esse item, e vocês podem visualizar aqui, nesse olhinho aqui do lado do inserir a conta contábil, vocês podem visualizar quais são as transações, tá certo? Para quê? Para que isso facilite a configuração, né, e o cadastro de contas. Tá? A gente quer também trabalhar bastante nessa funcionalidade para facilitar e ampliar mais a capacidade, para dar mais qualidade na automação, mas isso dá uma ideia e uma percepção de valor assim, muito interessante no processo de automação para vocês entenderem quais são as transações que tem em cada um dos itens. Né? Então, vezes a gente tem aí uma configuração no cadastro de contas e tem muitas contas atreladas àquele item e a gente não sabe o que de fato vai sair lá no arquivo final. Agora é possível. Por que eu trago antes
aqui essas informações, né? Porque para facilitar dentro desse processo. Temos um comentário aqui, tá? O Cauã, do Escritório Contábil. Obrigado, Cauã, pela pergunta. Esses números seriam o valor da transação? Ótimo, Cauã. Não é o valor da transação, é o número que tem no extrato bancário, no histórico do extrato bancário. Aqui eu estou fazendo a transcrição de extrato bancário, poderia ser de uma planilha, poderia ser de um comprovante. Então, na transcrição, se a gente olhar o extrato bancário, a gente vai ver que na parte de histórico pode ter lá, tarifa bancária, o código do banco lá, 5678, por exemplo. Tá? Então, esse código está trazendo para dentro da estrutura para quê? Para que vocês possam, ou melhor, porque está dentro da estrutura do extrato bancário. Aqui, para facilitar e para padronizar o cadastro de contas, a gente tem a condição de retirar remover esses números. Tá? Então, vocês podem só clicar aqui de ativar ou desativar ou manter números para tirar somente no histórico. Ele não vai mexer, tá, Cauã? Ele não vai mexer no valor. Então, se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, esse aqui, pagamento de boleto, tem 3 lançamentos de pagamento de boleto, 20,83, 10,83 e 1.320,83. Ele não mexe no valor, tá? Ele mexe somente, ele altera somente no depara, tá? No histórico, não histórico do lançamento contábil, mas no depara, né? Ou seja, na descrição do depara, tá? Para padronizar. Imagina que todo mês vem tarifa 1, 2, 3, 4. No mês seguinte vem tarifa 5678. Né? Tarifa no outro mês, tarifa da Octed 579. Ou seja, o deparo ele vem por exatidão. Então, se vem um código a mais, um número diferente, ele vai perguntar novamente. Certo? Agora, se é a mesma descrição, ele não pergunta dentro do processo. Certo? Espero ter respondido a tua pergunta aí, Cauã. Se tiver mais, obviamente, traz para nós aqui. Tá bem? Já tem outra, né? O valor pode ser visualizado no olhinho, então. Exatamente. Tá? Então, vocês podem visualizar aqui os valores, né? E, obviamente, se tiver atrelado esse depara a alguma outra transação, vocês já podem identificar isso dentro da estrutura. Certo? Tanto para débito quanto para crédito. Seguindo nessa linha, a gente aqui em cima nós temos 4 itens, ou melhor, 5 itens importantes que eu queria trazer para vocês. O primeiro é solicitar a parametrização. Tá? Nós temos aqui um benefício que a gente entrega para os nossos parceiros, que é principalmente naqueles arquivos que tem um número alto, né, de itens para cadastrar. É o seguinte. É sobre o processo de solicitar para nós que nós façamos a parametrização desses dados. A forma que tem de solicitar a parametrização é pela plataforma. Tá? É a única forma que tem. A gente conduz isso no nosso suporte, lá no grupo do WhatsApp e tal, tudo mais, para trazer isso na plataforma. Por quê? Pense o seguinte, a gente tem que saber qual é o CARD, qual é a operação, qual é o mês que precisa, né? Qual é o detalhe. Então, fazendo isso dentro do CARD, a nossa operação, ela consegue trazer, até por trás tem funcionalidades por IAC que eu vou mostrar para vocês, mas consegue trazer por trás uma praticidade, uma facilidade de identificar qual o item, né? Qual é o CARD que a gente tem que parametrizar. Às vezes, numa solicitação no WhatsApp, a gente vai achar que são todos, né, os cards, mas não são todos os cards, é um apenas, é só do Banco do Brasil, é só do Itaú, ou seja, é um novo. Então, solicitar a parametrização faz com que nosso time faça essa parametrização. Lembrando, a gente tem um SLA, né, tem um tempo de 24, 48 ou 72 horas, dependendo da complexidade, tanto para desenvolvimento quanto para parametrização. Então, se você tem uma necessidade muito ágil, então eu convido vocês a usar outras funcionalidades aqui para agilizar esse processo. Tá bem? Então, a parametrização faz com que a gente possa aqui entregar dentro da nossa estrutura. Segundo ponto muito legal, e esse carinhosamente eu trago aqui com muita felicidade que a gente que está à frente, né, está em cima do produto, está trabalhando aí constantemente no produto, tem funcionalidades que mexem bastante com a gente, e a gente que trabalhou já dentro da contabilidade sabe quanto que isso tem um impacto.
E um desses pontos é a própria... trazendo aqui a nossa IA dentro da estrutura, dentro do processo. Esse segundo item, que é o cadastro de contas por inteligência artificial, ou seja, um mapeamento automático dentro da estrutura. Lembrando, nós subimos o plano de contas, nesse caso aqui, e nós temos já uma base, né? Se a gente olhar aqui em ações, revisar cadastro de contas, claro que aqui é um exemplo, né? A gente tem poucos itens, tal, mas a gente já tem uma base aqui com 3 itens, tarifa bancária N, Pablo Silva de Lima. Então, a gente tem um formato onde nós criamos essa funcionalidade para justamente vincular informações, ou melhor, parametrizações, fazer esse mapeamento de forma automatizada e com inteligência artificial. Tá? Como que a gente faz isso? De 2 maneiras, tá? A gente pode fazer sugestões pelo plano de contas, ou seja, se você subir no plano de contas, a plataforma vai fazer uma varredura no plano de contas e se a descrição que está ali no Depara tiver uma similaridade com o que tem no plano de contas, ele vai trazer para nós, certo? Eu vou mostrar isso na prática para vocês. De outro lado, além do plano de contas, você pode fazer um mapeamento automático pelo cadastro já existente. Eu vou dar um exemplo. Tem muitos arquivos que eles não saem de um cadastro pronto lá do sistema do cliente. O cliente vai lá e digita. Então, primeiro mês, Simples Nacional. Segundo mês, pagamento simples. Terceiro mês, Simples DAS. Quarto mês, Simples DOC, títulos Simples Nacional DAS. Ou seja, são 4, 5 informações diferentes que todo mês vai trazer informação se a gente não tiver uma configuração adequada aqui dentro. Tá certo? Só que agora com essa funcionalidade, o que acontece? Se eu for fazer a sugestão do plano de contas, certo? Cliquei na sugestão do plano de contas, o que ele fez? Ele fez uma varredura no plano de contas e entendeu que Pix enviado Pablo Silva de Lima, ele tem uma similaridade de 91% com essa conta aqui no passivo, certo? Então, o que ele te dá? Ele traz uma sugestão, o usuário pode ou não utilizar a partir da sugestão do plano de contas. Se eu selecionar e aplicar, certo? O que vai fazer? Ele já trouxe aqui o preenchimento da conta contábil, certo? Automaticamente, certo? Ainda você precisa salvar essa operação, né? Para quê? Para retirar, obviamente, esse item, porque a gente está trazendo uma sugestão, tá, pessoal? Por que a gente deixou ainda o processo de salvar a ser feito? Porque isso precisa ter uma confirmação do usuário, né? Para que o usuário não, a plataforma criou sozinho e tal. Não, isso o usuário tem essa autonomia de definir ou não. Pode ser que o usuário clique errado, pode ser que o usuário tenha uma outra situação, tá? Então, o cadastro de contas, além da sugestão do plano de contas, pode ser feito, agora não tem mais nenhuma, né? Pode ser feito o cadastro de contas existente, ou seja, tudo aquilo que já foi cadastrado, que está na base da Aplique, ele também pode varrer lá, porque pode ser que tenha uma tarifa que seja igual à tarifa bancária, pode ser que tenha Pablo de Lima que tenha uma outra informação. Então, se eu clicar aqui em usar cadastro já existente, ele já me trouxe 2 informações. Ou seja, Pix enviado Guilherme Soares, né? Ele traz essa informação por ser Pix enviado, então ele traz essa informação, tá? E aí ele traz a similaridade. Pode ver, ele tem 89%, por quê? Essa questão do sobrenome, ele traz essa informação para dentro do processo, tá? Então, isso daqui eu até deixei pronto para que vocês possam ver que ele traz por similaridade, não quer dizer que é exatamente aquele processo. Quanto mais ações a gente for fazendo aqui, mais o algoritmo, né, mais a nossa inteligência artificial baseada no algoritmo vai estar compreendendo essa lógica aqui dentro da estrutura, tá bem? Então, não quer dizer que é com exatidão, mas é que tem uma similaridade. E aí ele vai dar uma porcentagem ali para dentro do processo. Então, é importante vocês cuidarem essa similaridade, certo? Assim como é importante vocês visualizarem para facilitar. Eu vou trazer um exemplo aqui que a gente teve um caso que 90% do cadastro de contas a gente conseguiu cadastrar por essa similaridade, tá? Então, isso deu uma facilitada dentro do processo, tá bem? Então, utilizem para vocês trabalharem essas informações. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer é a configuração de Depara, tá?
Dentro da configuração de Depara, vocês podem fazer tanto para débito quanto para crédito, quanto para ambos, tá? É uma configuração para que vocês possam padronizar mais ainda, para facilitar. Por exemplo, tá? Cis, eu sei que todos os Pix enviados, estou dando um exemplo aqui, tá? Todos os Pix enviados para esses caras aqui, Guilherme Lima Soares, Alexandre Lima Soares, Gustavo Lima Soares, ou seja, esse sobrenome, Lima Soares, todos esses itens são, normalmente, eles são os sócios das empresas, tá? Então, a gente quer colocar tudo isso como adiantamento de sócio. Estou trazendo aqui um exemplo na prática para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma configuração e vou colocar para débito, tá? E eu tenho 2, 4, 6 tipos de funções aqui para aplicar. Contém, ou seja, se contém Lima Soares, eu vou dizer que é adiantamento a sócios. Vou adicionar. Ele vai criar uma regra dizendo se contém Lima Soares, ele tem que trocar para essa descrição aqui. Eu vou salvar essa informação e o que ele fez? Ele trouxe aqui 7 itens e se eu visualizar os 7 itens, ó, Gustavo de Lima, Alexandre de Lima, Cristina Lima Soares, ele vai trazer todas as definições que a gente trouxe para essa configuração, tá? Então, a regra da visualização, né, e da customização, elas estão atreladas uma à outra. Podem ver que habilitou aqui um item, né, uma tag de customizado, ou seja, quando tem customizado é porque ele entendeu que tem uma configuração aqui, tá, pessoal? Ficou muito legal essa funcionalidade, porque mostra para o usuário que ele fez uma customização e, além do que fez a customização, essa customização do Depara ele está atrelando a vários itens. Tá? Então, isso facilita para que o usuário tenha uma percepção. Às vezes, a gente acha que está criando uma regra que vai facilitar muito, e não está. Ou, às vezes, tem muitas informações e acaba que essas informações atrapalham dentro do processo. Eu vou trazer uma outra para atrelar no cadastro de contas inteligente aqui dentro do processo, tá? Que seria para débito, tarifa. Tá? Eu vou colocar toda vez que aparecer tarifa na descrição para débito, eu quero que fique tarifa bancária. Eu vou salvar. Ele trouxe aqui, ó, tarifa bancária. Está customizado, então eu vou conseguir enxergar, ó, todos os tipos de tarifas, ele já renovação, pacote, enviar tarifas agrupadas, pode ver, atrás toda a descrição mesmo que está no arquivo. E aí vem um detalhe legal, ó, cadastro de contas, eu vou mapear pelo cadastro já existente, ou seja, ele viu que tarifa bancária tem uma similaridade de 99%. Tá? Por que não haverá uma similaridade de 100%? Lembra que eu expliquei no início que o processo de Depara ele pega por exatidão, ou seja, 100%. Não vai existir um caso aqui de 100% de sugestão. Tá? Por quê? Porque se for 100%, já está cadastrado lá e não vai aparecer para vocês. Tá? Então, esse caso aqui nem apareceria se tivesse só tarifa bancária. Tá? Então, mapeando esse caso aqui, aplicar mapeamento, ele já vai cadastrar aqui, né? Ou seja, já vai trazer essa informação, a gente vai salvar, ele vai sair desse mapeamento, tá certo? Então, a configuração, ela tem essa capacidade de facilitar o Depara de vocês, tá bem? Você pode criar o Depara, você pode editar ele, pô, eu coloquei para débito, mas era para crédito, né? Ou para ambos, certo? Eu posso trocar a descrição, não pegou lá, eu escrevi errado, eu coloquei tarifas, é tarifa só, para pegar mais informação. Então, você pode editar, você pode excluir e também você pode ordenar. Eu quero ordenar essa como primeira. Por exemplo, tá? Nós temos aqui, as tarifas até foram, né? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Tarifa bancária, certo? Se eu colocar um contém tarifa pacote, vou mudar um nome para... Só para vocês entenderem essa lógica, ó, criei em terceiro tarifa pacote, tá? Ele não vai aparecer aqui para mim, por quê? Porque eu já estou lá com uma tarifa bancária, certo? Então, se eu subir para a tarifa pacote, ou seja, para
ordenar de primeiro. Ou seja, ele trouxe aqui para mim por quê? Ó, ele voltou para o cadastro de contas porque ele ordenou, ou seja, a primeira regra é tarifa pacote, depois é tarifa bancária. Tá? Então, essa ordenação ela serve para ter um grau de aplicação dessa regra, tá certo? Então, se eu retirar aqui, obviamente, né, ele já vai voltar para o cadastro e já faz essa vinculação. Tá bem, pessoal? Então, além da regra de contém, tem uma regra de começa com, então se tem algum padrão Pix enviado, então começa com, termina com, se tiver uma regra de quando termina. Excluir é excluir caracteres, tá? Excluir itens dentro do processo. Então, por exemplo, eu quero que saia o texto a excluir, né? Eu quero que saia adiantamento. Adiantamento. Certo? Então, quando tiver adiantamento, eu quero que saia. Lembra que eu tinha feito adiantamento a sócio, ele vai excluir o termo que eu estou pedindo, certo? Mesmo que eu tenha feito uma regra lá, mas eu estou excluindo essa estrutura, tá? Além de excluir, a gente tem como substituir, certo? Então, eu vou tirar aqui esse adiantamento. Eu vou colocar a regra de adiantamento para pagamento de boleto. Então, pagamento de boleto a sócio, ou seja, ele substituiu essa operação, certo? E, por fim, tem remover caracteres, tá? Se eu remover caracteres, tem lá o manter números ou não, mas aqui pode ser aplicado também, mas às vezes tem caracteres especiais, né? Enfim, barra, traço, mais, menos, enfim, pode também adicionar essas informações. Além disso, vocês podem copiar uma configuração de uma outra empresa. Se tem alguma outra empresa com alguma configuração, certo? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, né, e visualizar os cards dessas outras empresas e eu posso copiar essas configurações para facilitar, para agilizar. Daqui um pouco eu tenho uma configuração que foi feita por o extrato do Banco do Brasil e tem várias empresas que têm uma mesma configuração. Vocês podem replicar essas configurações para facilitar, tá? A configuração é por card, pessoal. Ela não é para a empresa, ela é por card. Cada card tem as suas configurações porque cada card tem o seu arquivo e o seu arquivo tem a sua particularidade, tá certo? Então as configurações servem para isso. O plano de contas, tá? A gente subiu na etapa anterior, ele só traz aqui, né, um detalhamento do plano de contas que nós subimos. Mas para que serve o plano de contas, pessoal? Serve também para facilitar aqui para inserir a conta contábil. Então, aqui ao lado da conta contábil tem um botãozinho do plano de contas que a gente pode consultar contas dentro do plano de contas. Tá? Então, eu quero consultar aqui tudo que tem despesas ou sócios. Né? Melhor. Aqui. Sócios. Débito com sócios, conta sintética. Então, não vou poder usar essas contas sintéticas, tá? Então, se eu colocar caixa, eu vou ter aqui a conta analítica. Daí a conta analítica, eu selecionando, ele vem aqui e cadastra. Eu salvo ela, salvou essas informações, certo? Então, isso faz com que facilite, né, esse processo de parametrização. Então, não só pedir para aplique fazer a parametrização, mas vocês podem, de uma forma inteligente, de uma forma com recurso dentro da plataforma, facilitar essas informações, tá bem? Então, isso é muito importante para dentro do processo, tá? Mandem perguntas, tem dúvidas dentro do processo, mandem perguntas que logo mais eu já vou responder para vocês, tá? Já estou numa etapa final aqui para trazer as informações. Além disso, tá, pessoal? Aqui embaixo, e aí eu queria deixar um reforço muito importante, tá, no processo, que é o seguinte, dentro da estrutura, tá, a gente tem que reportar aqui embaixo. A gente pode reportar, eu como usuário, né, da plataforma, eu posso reportar algum erro, alguma melhoria ou alguma urgência que a gente tem dentro do processo. Tá? As solicitações de suporte, obviamente, a troca pelo grupo, show, mas pela plataforma é muito importante que a gente faça esse reporte. Tá? Por quê? Porque a gente sabe exatamente qual é o card e o que precisa ser feito
Então, eu quero reportar um erro, tá? Ele tem, agora a gente está trazendo erros específicos, né? Mas vocês podem escrever qual erro que tem e que vocês querem definir esse erro para que o nosso suporte possa já, de forma rápida, atacar isso. Assim como uma melhoria, assim como uma urgência, vocês podem trazer e devem trazer aqui para dentro do processo, certo? Último ponto que eu queria trazer para vocês, que também é muito importante, principalmente para os novos usuários, tá? Tutoriais na plataforma dessa etapa. Clicando aqui em tutoriais, a gente criou uma trilha para vocês saberem o que é cada passo, né? Então, clicar em iniciar, ele vai mostrar cada passo. Tudo isso que eu estou falando aqui, ele tem um tutorial para facilitar esse processo, tá bem? Então, ele vai dizer, né, quais são as informações, quais são os botões, o que pode ser feito, débito, crédito, todas essas informações de mapeamento, de regras, de configurações, ícone de visualização, configuração de depara. Aqui ele pede para que clique na configuração, para que clique na informação, né? Então ele vai trazendo esse tutorial, esse passo a passo, para que vocês possam visualizar essas informações e entender melhor sobre esse processo, tá? O tutorial serve... Então, se tem um usuário novo que não sabe ainda sobre alguma informação, importantíssimo que façam esse movimento, tá certo? Bom, pessoal, tá? Dentro da estrutura de parametrização, é isso que a gente queria trazer, essas novidades dentro do processo, para justamente facilitar o dia a dia de vocês aí dentro da estrutura, tá? Essas visualizações, principalmente também esse caso do mapeamento, né, automático dentro da plataforma, tá? Isso é fundamental para dentro da estrutura, né? Ou seja, para que isso facilite o dia a dia de vocês dentro do processo, tá bem? Eu convido vocês, até quem está assistindo aí a transmissão, mais, até para movimentar as nossas redes sociais, fazer esse movimento aqui, gerar engajamento no sentido positivo, né? Sei que muitos aí estão envolvidos aí com fechamentos e tal, tudo mais, né? Quem puder, novamente, ir nas nossas redes sociais, né? Curtir lá as nossas publicações, trazer, né, os nossos conteúdos e tal dentro do processo, seguir nós lá nas redes sociais, @apliquesoluções, né, no Instagram, né? Além disso, quem postar uma foto, né, quem postar algo nas redes sociais, marca a gente para a gente repostar, para a gente fazer esse movimento crescer, né? Quanto mais a gente fizer esse movimento crescer, mais a gente compartilhar essas informações, mas o nosso movimento aqui do nosso lado também vai continuar, ou seja, a gente quer trazer mais detalhes. Então, também convido a todos a compartilhar suas ideias no sentido de, eu gostaria de um webinar somente, né, sobre essas informações, sobre outros detalhes. A gente tem uma trilha que a gente vai estar compartilhando com vocês na sequência, tá? Nós falaremos no próximo sobre históricos, em outro sobre Open Finance, né, sobre todos esses processamentos que estão dentro da plataforma, para a gente focar especificamente dentro dos itens. Então, toda quinta-feira, às 9 horas, a gente vai ter esse momento aqui para que a gente possa trabalhar dentro do processo. Tá bem? Pessoal, dúvidas, questionamentos, perguntas? Acho que esse é o momento aqui para para vocês participarem, para vocês trazerem aqui dentro do processo. Júlia, me ajuda aí, tem alguma que a gente possa... Ó, vamos lá. Daí contábil, Terezinha, poderia falar de novo sobre o compartilhamento de contas bancárias? Quando tem alguma transferência entre contas, não acontecer de ficar duplicado. Perfeito, show de bola. O compartilhamento de informações, o que acontece, tá, pessoal? O que a Terezinha está trazendo aqui sobre os compartilhamentos, ou seja, a gente pode compartilhar essas informações, tá? Para quê? Para que a gente possa facilitar essa parametrização e também, por exemplo, onde eu tenho fornecedores lá no Banco do Brasil, eu tenho fornecedores lá no Banco Bradesco e as descrições são parecidas e tal, tudo mais. Ou seja, para que eu tenho... aliás, para banco até não vai ter os dois compartilhamentos, né? Mas para empresas, né, eu posso usar o mesmo cadastro de contas. Então, se eu cadastrei o mesmo fornecedor, se eu tenho o mesmo plano de contas, isso facilita muito dentro do processo. Só que tem que ter muita atenção, porque às vezes tem uma mudança de contas de uma empresa para outra e isso pode dificultar dentro do processo, tá certo? Então,
Isso é muito importante. Até eu falei que o arroba ali estava que é contábil Teresina, né? Perfeito, Cauã. Show de bola. Desculpa pela falha. Mas, voltando aqui, o compartilhamento, ele se dá pelas empresas, tá? Para justamente a gente trabalhar nessas questões das transferências também entre contas, tá? Isso é muito importante para a gente não ter essas estruturas. O que eu menciono, e aí são formatos, né, e detalhes que eu acho que é muito importante. Vezes a gente não sabe, dependendo da escrita, né, da transcrição que tem do extrato ou dos arquivos, a gente não sabe se essa transferência é entre contas, qual conta, como que é dentro da estrutura, né? Então, sempre menciono para vocês, isso é uma questão técnica mesmo, uma orientação técnica que a gente dá aqui, e muitos escritórios fazem isso e dá certo, principalmente ter uma conta específica para transferência entre contas. Não é para colocar qualquer lançamento lá dentro, tá? É para justamente a gente entender que todas as transferências, às vezes, em um banco vai ter uma notificação, ou melhor, vai ter a transcrição exata, em outro banco pode ser que não tenha. Tá? E isso pode dificultar esse compartilhamento de informações. Tá? Então, nem sempre a gente tem como fazer esse processo. Tá? Já entrando nessa pergunta, Cauã, dentro da mesma empresa tem como ter esse compartilhamento entre contas bancárias diferentes? Já está. E eu mostro para vocês como que funciona esse processo. Se vocês vierem aqui em cadastro de contas, tá? O cadastro de contas, aqui em cima, ele tem tópicos, né? Ou seja, grupos, extrato bancário, planilha financeira, cartão de crédito. Ou seja, quando vocês forem criar um card, certo? Na criação do card, existem os grupos. Grupo de financeiro, grupo de extrato, dentro do grupo de financeiro, extrato, planilha, comprovante. Quando cria um extrato bancário, existe um cadastro de contas para extrato bancário. Existe o cadastro de conta para planilha financeira. Existe o cadastro de conta para comprovante de pagamento. Certo? Por quê? Porque é dentro de cada fluxo que tem esse cadastro. Então, os extratos bancários estão todos compartilhados no mesmo cadastro. Certo? As planilhas financeiras estão compartilhadas o mesmo cadastro também. Certo? Então, tudo isso parte do princípio que a gente vai estar compartilhando. Assim como compartilhar, né, de outro fluxo para dentro do extrato bancário, para a planilha financeira, também pode ser feito pelo compartilhamento, como eu mostrei inicialmente aqui. Tá? Então, isso é extremamente importante fazer esse processo quando tem essa necessidade. Tá certo? Testem aí, faz o teste aí, Cauã, dentro de alguma empresa. Se tu sentir alguma necessidade ainda de troca, o nosso time está aqui para te ajudar também, para ajudar todos vocês, para justamente esse processo funcionar, certo? Jomil, grande parceiro. O pessoal já está há muitos anos conosco aqui, né? A gente vem automatizando e também trabalhando junto dessas atualizações, assim como a E-Contábil também, que pelo Cauã ele trouxe, né? Pessoal, bom dia. Vai ficar gravado para assistir novamente depois? Sim, vai ficar no nosso canal do YouTube aqui, pode acessar ele e a gente vai ter essa informação. Vou pedir para o nosso time aí encaminhar para vocês, tá, pessoal da Jomil, para vocês terem também em primeira mão, tá? Provavelmente no e-mail lá já deve ter enviado também essas configurações, ou melhor, o link, tá certo? Júlia, mais algum comentário? Algum ponto que gostaria de trazer, que tem algum... O pessoal colocou aí para vocês? É isso? Não? Ótimo, perfeito. Pessoal, agradeço muito a participação de todos. O objetivo é justamente a gente desmistificar aqui esse processo de configuração, tá certo? De depara. Isso... Deixa eu só parar minha tela aqui para voltar aqui com vocês. Isso justamente, esse momento aqui é justamente para a gente ir mais adiante, entender detalhes, né, facilitar e melhorar a prática aí dentro da estrutura contábil de todos, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem duas estruturas agora muito fortes. Obviamente, a plataforma de automação, que é o movimento que a gente faz aqui, né? Ou seja, o ambiente, e temos o nosso BPO de automação contábil, que é onde a gente tem uma equipe especializada para fazer o processo desde o controle de documento, a parametrização, a transcrição dos dados, a parametrização e a importação de dados já direto no sistema contábil. Então, muitos escritórios que estão conosco nesse projeto aqui,
nessa prática já estão ganhando performance, ou seja, já estão colocando a contabilidade, o processamento da contabilidade em dia, principalmente do ano 2025, pensando em imposto de renda agora nos próximos meses, depois os fechamentos anuais também da estrutura. A gente vem fazendo esse processo justamente para agilizar a estrutura dentro da contabilidade. Então, se você tem necessidade, se a sua contabilidade tem essa necessidade, né, de fazer esse processo acontecer, o que acontece, tá? É muito importante trazer isso para nós, para a gente discutir qual que é a melhor estratégia para a gente poder trabalhar dentro dessa estrutura, tá certo? Pessoal, mais uma vez agradeço, nos sigam lá nas redes sociais, compartilhem lá as informações conosco para a gente aumentar crescer esse movimento, tá? Na próxima quinta-feira já iremos divulgar o próximo conteúdo, que será sobre históricos. A gente vai falar somente sobre históricos e nos vemos lá no próximo webinar Plic Lab. Tá bem? Obrigado pelo tempo de todos. Grande abraço, bom trabalho.